nas vossas pastas, e que é As Cirurgias Mediúnicas de José Arigó. Eram um bocado estranhos os instrumentos de que José Arigó se servia para fazer as suas cirurgias. E, muito sinceramente, este foi um trabalho que me deu muito prazer a fazer, pela descoberta dos acontecimentos magníficos que se passaram durante a curta vida de José Arigó. Para isso, e para entendermos melhor todo o cenário em que esta situação se viveu, e em que uma população muito extensa se envolveu, vamos ter que nos situar na cidade de Congonhas do Campo, que fica próximo de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, também relativamente perto do lugar onde viveu Francisco Cândido Xavier, que também viveu no estado de Minas Gerais. Congonhas é uma cidade do interior em que as pessoas se dedicavam, e provavelmente ainda se dedicam, à agricultura e também à criação de gado. Mas ela recebeu, já ainda no século XIX, a visita de muitos forasteiros que se deslocavam a esta cidade do interior do Brasil por uma questão de fé, à busca de cura, da cura que vinha do alto. Tinha, portanto, e tem uma tradição profundamente religiosa. Isto porque se situa em Congonhas do Campo o santuário do Bom Jesus, que é ladeado pelas figuras de 12 profetas trabalhados em pedra sabão por um escultor de origem portuguesa que se chamava António Francisco Lisboa. Este escultor foi ao longo da sua vida perdendo características físicas e já para o final da vida dizia-se, ou diz-se, corre no Brasil, que ele trabalhava já sem os dedos das mãos, escondendo muitas vezes o próprio corpo das mazelas que ia de algum modo contraindo. Então, o Aleijadinho, assim chama o povo brasileiro, é motivo de fé, tal como vos disse. Ele viveu entre o século XVIII e XIX e atraía então até Congonhas muita gente à procura da fé. Mas Congonhas do Campo é, no decorrer do tempo, palco para a vinda de outro ser à Terra, José Pedro de Freitas. José Pedro de Freitas, temos aqui a data de nascimento e falecimento, como veem, ele viveu cerca de 20 anos e ele vai ser hoje o herói da nossa história. Teve uma infância difícil, foi criado numa quinta, a que chamam fazendas no Brasil. Na fazenda do Frias, ele é em Congonhas do Campo, como já dissemos, filho de uma família numerosa, tinha 8 irmãos, pobre, uma vez só conheceu sapatos depois dos 12 anos, tinha, no entanto, esta característica, ouvia vozes numa língua estranha que lhe parecia ser alemã, embora ele não tivesse a certeza, era uma língua que ele não entendia, mas que lhe causava algum transtorno. Foi também proprietário de um pequeno bar e, desde os 14 anos, ele trabalhou no trabalho de picareta, portanto, extração de minério. Daqui vemos que foi um menino com uma infância difícil e, ainda por cima, tinha aquela característica estranha de ouvir vozes e via, sobretudo, tipo nebulosas muito incandescentes no ar, às quais ele não sabia dar resposta e metiam-lhe medo. Os pais eram uma família profundamente católica, mas havia lá em Congonhas um senhor que era espírita e muitas vezes ele ia até a casa desse senhor, mesmo às escondidas do pai, tentando perceber que fenómenos estavam a passar com ele.
E foi exatamente durante o tempo em que trabalhou com a picareta que José Freitas ganha o nome de Arigó. Daqui vemos então que Arigó foi uma alcunha que lhe puseram e com a qual ficou para sempre. E porquê Arigó? E fomos ao dicionário e encontramos. Arigó é aquele trabalhador que não exerce função intelectual e sim tem direito ao seu salário por exercer trabalho braçal, árduo, duro, independente de inteligência. Portanto, vemos que esta alma boa e sorridente era também uma alma simples. Eu gostava que vocês interiorizassem esta característica de José Arigó, a simplicidade, a bonomia, um ser bonacheirão. Mais tarde, já depois dos 19 anos, ele encontra o seu último emprego, como vemos aqui neste instituto, e, além das atividades que desenvolveu, ainda participou da vida política e social da sua cidade. Portanto, estava altamente integrado na sociedade e este tópico vai-nos explicar um facto que se passou e que vamos relatar mais à frente, tem ligação aqui. A família de Arigó casou com 20 anos e teve 6 filhos. As galinhas. Porém, a vida de Zé Arigó, desta pessoa simples e bonacheirona, estava ligada a um outro ser espiritual, o Dr. Adolf Fritz. E era esta figura que inicialmente ele só ouvia, que lhe causava pavor, o transtornava, devido à língua que ele não conhecia. E muito mais quando o começou a ver em sonhos. Depois de casado, Arigó sentiu que as suas faculdades começavam a aguçar-se de maneira acentuada. Acordava às vezes assustado, vendo vultos no quarto. Fritz causava-lhe pavor. Ele tinha medo daquele ser. Conta-se até que um dia fugiu para a rua, levantou-se de noite e fugiu para a rua despido. Quando percebia com o seu corpo volumoso e a sua cara de alemão, como ele diz, um carão avermelhado e, além do mais, com enorme calva, gritava e fugia. Ora, eu quero só fazer aqui um parênteses para dizer que todo ou quase todo o texto que eu tirei aqui foi do livro Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio do professor Herculano Pires. Aqui estou absolutamente à vontade para me situar em Herculano Pires porque ele foi o metro que melhor mediu Kardec. Ora, se mediu Kardec, também mediu Zé Arigó. Então, acontecem alguns casos. O primeiro caso que eu vos vou contar é o caso do senador. Mas antes, porque este caso foi aquele que de algum modo deu mais brado porque se passou com o senador, o jovem José de Freitas sentia uma vontade imensa de que as pessoas se curassem. E uma vez não resistiu a um impulso íntimo, que já percebemos quem era que o tocava para a frente, e encontrando um senhor de muletas na rua, lá em Congonhas, disse: olha lá, não vai ser já tempo de você largar essas muletas e começar a andar? E o senhor largou as muletas e curou-se. Essa foi exatamente a primeira cura de Zé Arigó. Mas aquela que deu brado foi o caso do senador. Tal como eu há bocado foquei, ele estava ligado à vida política. E o cargo de senador
é um cargo que não existe em Portugal dentro da vida política, mas que poderemos comparar, sei lá, a um deputado, a um ministro, por aí. E como o Zé Arigó esteve empenhado em campanhas eleitorais, é convidado por um senador a ir a Belo Horizonte participar da campanha política. Ficaram no mesmo quarto. E o que é que aconteceu? Encontravam-se então no tal hotel onde estavam hospedados, o senador e Arigó, e esse senador sofria de cancro. Durante a noite, Arigó apareceu no quarto do senador, transformou-se num alemão enorme e operou, não tendo consciência do facto. Posteriormente, viajando para os Estados Unidos a fim de se submeter à operação de que necessitava, o senador foi esclarecido na clínica norte-americana de que não existia mais a doença e, portanto, não havia lugar à cura. Entretanto, ele tinha no corpo uma cicatriz e foi o próprio senador que contou a Arigó aquilo que se passara durante a noite. Este foi, portanto, um dos casos que, de algum modo, marcou a vida de José Arigó. A pouco e pouco, através da capacidade mediúnica de fala que José Arigó tinha, ele foi descrevendo que havia uma equipa que trabalhava com o Dr. Fritz, que fora médico durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Com essa equipa colaboravam Frei Fabiano de Cristo e o nosso alajadinho António Francisco Lisboa. António Francisco Lisboa viveu entre os séculos XVIII e XIX e Frei Fabiano de Cristo entre os séculos XVI e XVII. Esta era a equipa que trabalhava com Fritz. Havia ainda 2 médicos, um japonês e um francês. Esta equipa encarregava-se do trabalho de enfermagem, de asepsia, de anestesia e também de limpeza fluídica do ambiente em que as cirurgias ocorriam. Bem, Arigó teve a característica de ser um médium espírita e uma grande parte da sua vida como médium cirurgião ocorreu dentro das paredes de um centro espírita. Ele tornou-se espírita não pelo estudo das obras doutrinárias, mas sim, nem pela influência de qualquer doutrinador, mas pela própria vivência da doutrina. Precisou de aprender espiritismo para saber aquilo que se passava com ele e porque é que aqueles fenómenos aconteciam. Eu gostava só que vocês vissem o texto, as cartolinas, vá lá, que se encontram nas paredes do centro. Isto é mesmo um centrozinho simpático, agradável. Vejam bem, Arigó, como eu disse ao início, e projetei ali, operava, de um modo geral, com uma faca e uma tesoura. As cirurgias eram no físico, portanto, provocavam hemorragia. Agora vejam ali. Ora, aquilo deve ser que orando peça a Jesus a cura. Não desvie o pensamento, observando os outros. Silêncio, fé e oração. Então, enquanto cada um esperava na fila, o apelo era para que estivessem sossegadinhos, sem estar a reparar naquilo que se passavam com os outros, esperando calmamente a sua vez e pensando em Jesus. As cirurgias que eu vou passar, quase todas elas têm a ver com cirurgias aos olhos, mas Arigó operou muitos mais lugares do corpo físico. Porém, as cirurgias mais delicadas e anatomicamente mais frágeis, ele não as fazia em pleno centro espírita, mas sim numa sala mais reservada, como é bom de perceber. Agora vejamos. Acontece um outro caso, que é o caso do cientista.
Este senhor que está aqui é o Dr. Poiric e fazia parte de uma equipa de cientistas norte-americanos que estiveram em Congonhas do Campo para observar de perto aquilo que se passava através das mãos de José Arigó. E o cientista tinha um problema numa vista e pediu a Arigó que o observasse. Ele era, portanto, médico e parapsicólogo e foi operado a um lipoma no braço quando foi observar Arigó em Congonhas. Então, eu disse que ele pediu para o Arigó lhe ver a vista, mas ele tinha um quisto num braço, já há uns 7 ou 8 anos, que o incomodava por se encontrar numa zona de tendões. E o Arigó disse, tem esse problema aí no braço, se quiser. E ele sentiu-se aquilo que nós dizemos na gíria, entalado. E sujeitou-se à sugestão do nosso Arigó. Aqui temos a cirurgia do Dr. Poiric. Mas, como eu vos disse, Arigó era um indivíduo brejeiro e quando o Poiric acedeu a ser intervencionado, alguém aí tem um bom canivete brasileiro para usar neste americano? E pelos vistos foi usado com êxito. Eu queria só dizer que uma vez que o corte era feito de uma forma natural, sangrava um pouco. Mas o Arigó juntava as duas pecinhas cortadas e elas uniam. Também acontecia que havia ali vários efeitos, vários fenómenos de efeitos físicos dentro daquele espaço. E, tendo à disposição um tabuleiro com algodão, ele levantava uma mecha de algodão no ar, seco, e o algodão aparecia embebido numa substância curativa que ia ajudar a cicatrizar os golpes que ele fazia. Muitas vezes quem observou de perto disse que, apesar de fazer alguma impressão, ele só encostava as costas da faca ao lugar que queria abrir. Claro que acaba por ser preso. Se formos a ver, as cirurgias eram muito rápidas. Chegavam a demorar meio minuto, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Ele chegou a operar 200 a 300 pessoas por dia. Atendia antes e depois da hora do trabalho. Chegou a ter 1000 pessoas na fila à espera dele. Ora, isto deu cadeia. Deu cadeia porque ele estava a praticar medicina ilegalmente. Da primeira vez que ele foi à cadeia, quase claro não ficou porque foi indultado, isto é, foi libertado através de um indulto pelo presidente Kubitschek de Oliveira. Porém, ele continuou com aquela brincadeira de operar toda a gente que por ali aparecia que precisava e as coisas complicaram-se e existe a segunda prisão em 1964 com 1 ano e 4 meses de cadeia. A prisão não era na cidade de Congonhas, que é uma cidade muito pequena, era em Conselheiro Lafayette. E aqui aconteceu que o juiz de Congonhas que o foi prender, e ele dispôs-se a ir para a cadeia, não tinha transporte para a cidade de Conselheiro Lafayette. Mas também não fez mal, porque ele disponibilizou o carro dele e foram os dois. E depois continuou o drama, porque lá na cadeia continuou a ser visitado pelos clientes, entre aspas, do costume e continuou a exercer as suas características mediúnicas através das cirurgias.
Esteve não 1 ano e 4 meses, teve uma redução de pena, mas alguém sugeriu o indulto, não. Aí ele já sabia, apesar de ser um arigó, ele já sabia o que é que significava a palavra indulto e não quis, porque disse: não quero ser perdoado de crime que não pratiquei. Então lá foi com a senhora. Como é que era a mecânica das operações? Diz Herculano Pires: não é Fritz quem realiza todas as operações, mas está presente em todas, sendo ele o elemento de ligação com o médium e os outros médiums. Mesmo que fosse outro médium a operar, o Dr. Fritz seria o médium no mundo espiritual do outro médium até chegar ao corpo de Arigó. E a asepsia e anestesia? Podia haver infecções e as pessoas tinham que ser anestesiadas. Como é que isto acontecia? Elas estavam a cargo de Frei Fabiano de Cristo, aquele frei que eu vos falei há bocadinho, de uma ordem mendicante, que viveu entre o século XVI e o século XVII, que se concentra e ora no ambiente, provocando a descida de altas esferas, de um jorro de luz verde que impregna o ambiente e produz ao mesmo tempo a asepsia geral e a anestesia do paciente. Portanto, tudo isto estava controlado. Herculano Pires, durante os 15 dias em que esteve em Congonhas, não chegou a perceber muito bem como é que eram direcionadas para o doente as energias de asepsia e anestesia. O que ele observou foi que, uma vez em que o espírito pediu mais luz, todas as pessoas que estavam no auditório entraram em catalepsia, isto é, todas ficaram adormecidas, ou seja, foi um bocadinho demais. Outra coisa interessante nas cirurgias de Arigó eram os exames à ponta de faca. O que é que ele fazia? Introduz, diz Herculano Pires, a ponta de uma pequena faca de cozinha, afiada e aguda como uma agulha, entre o globo ocular e a pálpebra do paciente, e maneja o instrumento em todas as direções. Roda. Já vamos ver. Depois retira-o e examina atentamente. Pelos resíduos encontrados na lâmina, pode avaliar a sanidade ocular do paciente e verificar a espécie de moléstia, se ela é infecciosa ou não. E agora entramos numa parte em que trago uma pequena descrição do dia a dia da vida deste homem dentro e fora do centro. Porque este vai e vem, que nós podemos chamar um corrupio, de pessoas à busca da cura através da mediunidade de José Arigó, durou cerca de 20 anos. Após a segunda pena de cadeia, depois de ser solto, ele não voltou a trabalhar, porque entretanto herdou terrenos dos pais e começou a trabalhar por conta própria, dedicando-se mais tempo ao Centro Espírita Jesus Nazareno, é assim que se chama o centro. Então, vamos ver como era o dia a dia e como este indivíduo era de facto uma personalidade muito interessante. Diz Herculano: estivéramos conversando com Arigó na agência onde trabalhava. Contaram-nos detalhadamente o caso do senador, do seu primeiro contacto com o Dr. Fritz, das suas lutas para viver, com 6 filhos, e também para atender os doentes que o procuravam. Às 18 horas deixou o serviço na agência e 15 minutos depois entrava no centro espírita. A verdadeira multidão o aguardava. Atravessou a sala, subiu a um estrado de madeira e iniciou uma pregação violenta. Isto era a palestra. Advertiu que na noite anterior vários desordeiros haviam penetrado no centro e perturbado os trabalhos. Disse que alguns dos presentes, antes de ali chegarem, haviam bebericado nos bares. Fazia sacrifícios para atender a todos, mas não aceitava cuidar de trapaceiros e irresponsáveis. Os que não precisavam de nada, que fossem embora.
voltassem para os bares, vão encher os cornos de cerveja. Vejam a simplicidade desta alma. Mas Arigó era um homem simples, volto a frisar. Vemo-lo aqui com Chico Xavier e com Valdo Vieira. Está aqui com um grupo de amigos e aqui está Herculano Pires. Nenhum desejo de agradar, de atrair clientes, já tinha que chegar assim, não é? Referiu-se aos ricos automóveis de passeio que vira na rua. Os bonitões vêm para aqui para quê? De que precisam? Querem vir milagres? Eu não sou milagreiro. Os profetas de pedra do Aleijadinho haviam descido do adro do santuário para o casebre humilde diante do povo estupefacto. Em mangas de camisa, braços nus, numa gesticulação agitada, apontava da porta da rua. Chico Xavier é um santo, mas eu não. Vocês vão ao Uberaba e fazem o que querem, mas aqui não. A seguir, e olhando para cima, disse: o alto hoje está nervoso. E a seguir, abrandando a voz e os gestos, o Dr. Fritz está dizendo que os que precisem formem na fila. Vou atender. E Arigó, temos-lo aqui fazendo uma prece simples, em que as pessoas o acompanham de uma forma recatada, em fila. Lá está uma de muletas que se pode ver ali. Desceu do estrado e passou pelo povo de cabeça erguida. Entrou na sala do receituário e fechou a porta. Ficou lá sozinho. Esperamos ao lado da porta. 1 minuto, quando muito, e abriu-a. Mas quando saiu era outra pessoa. No andar, nos gestos, na fisionomia, principalmente no olhar, que parecia embaciado e distante. Antes de abrir a porta, pronunciara frases em alemão. Agora, andar pesado, atitude firme, quase arrogante, voltou para o estrado e chamou um dos presentes para ajudá-lo, alguém que colaborasse. A ajuda consistia em segurar um pendente para iluminar de perto o rosto dos pacientes. Estávamos longe, diz Herculano. Procurou-nos com o olhar e chamou-nos também. Uma das coisas que Arigó fazia era, olhando a assistência, descobria quem eram os médicos que estavam por ali e chamava-os para que viessem ver de perto aquilo que ia acontecer. Embora nunca os tivesse visto lá nenhum, claro. Antes de examinar o primeiro paciente, fez questão que examinássemos a faca. Era cortante e pontiaguda, uns 15 centímetros de lâmina. Os doentes subiam e desciam do estrado um a um. Arigó examinava-os a ponta de faca, como falámos ali, com extrema rapidez. A seguir, diagnosticava, receitava ou recomendava operações. Às vezes, numa espécie de exibição, deixava a faca pendurada num olho do paciente e dirigia brincadeiras ao povo. Os pacientes não reagiam, não levantavam a mão para se defenderem, não reclamavam nem gemiam. Arigó mostrou-nos várias vezes a lâmina suja de sangue e pus, sinusite frontal ou inflamação ocular séria, precisa limpeza. Limpava a faca nas mãos, nas roupas do paciente e continuava o exame. Daqui aqui de salientar que a faca ficava limpa, mas a roupa também. Não examinou uma jovem dizendo-lhe: você já sabe que é karma, não tem cura. Vai para o receituário, vou dar receita para ajudar. De 2 pacientes nos disse: câncer, não tem cura, coitado.
Amélia, isto é para a gente ir ao Gregório, assim, de repente? Eu acho que sim. Ponta de vista. O melhor era fazermos uma aqui ao vivo, assim. Tem aqui uns alicates. É a tesoura. As casas de banho são aí no topo à esquerda. Um de cada vez, tiram senha. Temos que meter um saquinho nas pastas para o ano, Lucas. Bom, vamos continuar. Temos aqui mais duas fotografias em que Arigó, como vê na primeira fotografia... Bolo do forno. Opa, eu tenho 5 minutos do Vasco. O quê? Acalma-te, senão vais à faca. Continuando a descrição, já estamos a terminar. Quando o último paciente desceu do estrado, o rapaz que segurava a lâmpada quis ser examinado. Arigó mandou que ele tirasse os óculos e, voltando-se para o povo, disse: este vai segurar a lâmpada para ele mesmo. É grandão. Vou enterrar a faca até ao cabo. O paciente ficou nesta incrível posição, segurando a lâmpada sobre o rosto com a mão direita e com a mão esquerda segurando os óculos, o braço estendido ao longo da perna. Arigó introduziu-lhe a faca nos 2 olhos e remexeu-a tanto que em diversas ocasiões parecia prestes a rasgar-lhe as pálpebras com a ponta aguda do instrumento. Dava-lhe as costas e continuava o estranho exame, sem olhar, falando com o público. Por fim, introduziu a faca com violência na direção da sobrancelha, no olho direito, deixou-a pendurada e mandou o paciente abrir os olhos. Parecia absurdo, mas o rapaz abriu-os. Temos que meter bolinhas vermelhas nas suas apresentações. Retirou a faca e não-la mostrou suja de sangue e pus. Fiz um furo ali no solo do seio frontal para vazar. Vai vazar 2 dias, depois para, está curado. Só precisa tomar uma receita. E enfim. Esse rapaz diz Herculano Pires que era familiar deles e que lhe disse que não sentiu qualquer dor, por isso não reagira. Se ele quisesse, poderia ter erguido as mãos, segurado as mãos de Arigó, mas nada disso aconteceu porque ele estava absolutamente lúcido, queria ser curado e nenhuma força estranha o detivera. Isto fez com que a comunidade científica mundial se interessasse por este caso. Como disse, vários foram as equipas científicas que se deslocaram durante estes 20 anos a Congonhas do Campo e daí surge o título de um escritor americano, John Fuller, Arigó, o cirurgião da faca enferrujada, ou de um autor italiano, Zé Arigó, a 8ª maravilha do mundo. Então, amigos, vamos ver. Durante 20 anos, Arigó, influenciado por Fritz, opera olhos, pulmões, aparelho digestivo, extrai tumores cancerosos, sem anestesia e sem asepsia. As cirurgias eram rápidas, chegando a operar 200 pessoas num só dia. Atendia no centro espírita de manhã, antes do trabalho, e à tarde, tendo por vezes à espera 1000 pessoas. Durante esses 20 anos, Arigó era procurado por pessoas oriundas da região e dos diversos estados do país, da América do Sul à Europa e dos Estados Unidos. À época, Congonhas chegou a estar ligada a Buenos Aires, Argentina, e a Santiago do Chile, por linha de autocarro direta e regular. Durante 20 anos, Arigó, estando preso, o juiz declarou como prova de acusação: cerca de 2 milhões de enfermos já foram atendidos por Arigó nestes últimos 12 anos. Entre outubro de 64 e julho de 65, das 80 mil cartas recebidas pelo Presidente da República, a maior parte pediam a libertação do médium sacrificado. Morreu José Arigó.
Isto não vai voltar a acontecer, diz-nos Divaldo Pereira Franco. E porquê é que aconteceu? A resposta está clarinha e direta numa comunicação ditada a Divaldo Franco por Joana de Ângelis. Diz Joana: as cirurgias espirituais ou mediúnicas não têm necessidade de ser realizadas no corpo somático, portanto não há necessidade desta situação se voltar a repetir. Muitas vezes através de comportamentos agressivos e chocantes, violentando os dispositivos da técnica da higiene, da precaução às infecções. Assim sucedem para chamar a atenção dos céticos face à violação dos cânones estabelecidos e vigentes nas academias de medicina, também para que os médicos se virem um pouco mais para a espiritualidade. Hemostase, isto é, estancamento de sangue, insensibilidade, asepsia, refazimento dos tecidos cirurgiados decorrem, portanto, da ação fluídica dos espíritos cirurgiões sobre o perispírito dos pacientes, que absorvem essas saudáveis energias, impregnando a estrutura molecular das células e imprimindo-lhes novo comportamento. As células é que passam a ter um comportamento diferente, recebendo as energias do espírito. Ademais, pretendem esses amigos generosos do mundo espiritual facilitar filmagens e gravações outras, como fotografias, o tato dos assistentes, de maneira a demonstrar a intervenção que os chamados mortos conseguem no comportamento dos chamados vivos. A gravidade desse cometimento, alerta Joana, torna-se mais grandiosa quando os seus médiuns, compreendendo a alta magnitude do ministério, se dedicam em regime de gratuidade, jamais esquecendo as dadivosas messes da caridade que dimana do Pai Criador, vitalizada pelo amor universal. Terminei? Queremos agradecer à Amélia. Gostei particularmente dos fundos vermelhos dos slides, Amélia. Acho que tem tudo a ver. Foi bem escolhido. E já agora queria aproveitar para ler um comentário que chegou de casa que diz assim: espera lá. Ai, aquelas facas nos olhos. Vê lá. Estiveste bem. Pronto, vamos então ao próximo espaço. Vamos ter connosco, no momento a que chamamos Entrevistando, chamamos ao palco, eu não consigo ver nada assim, parece que ligaram os máximos de frente. Isso, obrigado. A Noémia, o Dr. Benjamin Ben e a Dra. Cláudia Lima. Para o próximo momento vamos ter então o tema é Curas Espirituais, um caso real. Já está ligado? Já está a funcionar?